Vamos relembrar Márcia Ferreira cantando Chorando Se Foi. Vamos, maestro! Fale um pouquinho da sua história para a igreja te conhecer. Eu prefiro que você mesmo se apresente nesse momento. E louve ao Senhor com a voz que o Senhor te deu. Amém. Porque eu sei que estará nos abençoando também no nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Então, com muito carinho, que nós recebemos a irmã Márcia. Amém. Primeira de muitas vezes que ela estará louvando. Amém. Ela já está preparando um CD da irmã Márcia, nossa, prata da casa, no nome de Jesus. Aleluia. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Hoje era grande a alegria de saber que hoje eu iria louvar ao Senhor aqui na nossa igreja, cantar junto com os irmãos, porque todas as vezes que a gente está em oração, que a gente está louvando, com certeza o Senhor para nos ouvir. Assim eu ouvi aqui na nossa igreja. Amém. E com certeza, por onde eu passar, o nome da nossa igreja será mencionado, os nomes dos nossos pastores, e assim como vocês, todos meus irmãos. Amém. Eu, como falei, fiquei feliz em estar aqui, porque estava recebendo muitos convites de muitas igrejas para ir cantar, para ir louvar ao Senhor. Deus. Eu estou aqui porque Ele mandou que eu viesse para cá. Ele que me convidou a vir para cá, e aqui estou. Eu realmente, como o pastor falou, eu tenho uma vida no mundo secular de muitos anos de carreira, tanto como radialista como cantora. No rádio, eu comecei trabalhando muito nova, comecei primeiro na televisão aqui em Brasília, eu fui apresentadora de telejornal na TV Brasília, que na época, em 1976, pertencia à rede Tupi de televisão, quando existia aquela rede, né? Hoje já nem existe mais. Então ali foi meu primeiro emprego, eu comecei a trabalhar todos os dias no horário do almoço, eu estava lá apresentando o telejornal junto com o Celso de Marco, que hoje é da Rede Gênesis, ele tem um programa lá que entrevista as pessoas, e foi ele quem me ajudou muito no início da minha carreira, me ensinou e tudo mais. E dessa forma, um ano depois que eu estava trabalhando lá na televisão, eu fui convidada pela Rádio Nacional para ser uma das comunicadoras de uma programação que ia ser lançada para a Amazônia Legal. Porque na Amazônia, ou seja, 10 estados brasileiros que pertencem ao norte do Brasil, naquela época, nos interiores, não existiam emissoras de rádio que atingissem aqueles locais. Eram só as rádios estrangeiras que eles ouviam. Então eu ia, por exemplo, uma cidadezinha do interior do Pará. Se eu estivesse muito longe de Belém, eu não ia ouvir nenhuma rádio da capital. Eu ia ouvir a rádio de Cuba, a rádio Voz da América, lá dos Estados Unidos, a rádio Moscou, enfim. E naquela época era uma ditadura militar. E o governo brasileiro não tinha interesse que muitas notícias que aqui eram censuradas fossem ouvidas na Amazônia. E eles ouviam através dessas emissoras estrangeiras. Então, eu fui convidada para poder fazer parte dessa equipe que ia, enfim, fazer uma programação dirigida para aquela área da Amazônia, com uma programação específica, tocando as músicas nossas. E eu fui. Na época, meus colegas de rádio começaram a rir da minha cara. Mas você vai lá, como é que aquela rádio está falando lá para a Amazônia, é legal? Porque o povo pensa que a Amazônia é só o estado do Amazonas. Mas não, né? A Amazônia é legal, o Tocantins, a partir do Tocantins, que antes era do norte de Goiás, naquela época que eu comecei, o estado não tinha sido dividido. Então, a partir do norte de Goiás já é a Amazônia legal. Uma parte do Maranhão é a Amazônia legal, Roraima, Amapá, enfim. E Mato Grosso, né, aquela parte do norte, então tudo isso é Amazônia. Então o pessoal estava rindo de mim. Ah, mas ela está aqui trabalhando na televisão e à tarde ela vai lá para a Rádio Nacional só para falar para os índios. Ela só fala para os índios. E eu realmente, quando eu comecei a trabalhar, eu não imaginava que fosse algo assim tão surpreendente, porque um mês após estarmos lá fazendo os programas, eu comecei a receber muitas cartas de todos os lugares daquela região, pessoas que tinham saído do sul para irem colonizar Rondônia, Roraima, as pessoas que estavam lá abrindo a Transamazônica,
e que eles tinham saído daqui, ó, do centro-oeste, do sul, e eles estavam lá isolados, como eu falei, não escutavam rádios brasileiras, só de madrugada, né? Às vezes a Record de São Paulo pegava, na onda curta, enfim, como eu falei. Então eles começaram a escrever cartas e depoimentos emocionantes, falando que estavam ouvindo a rádio brasileira, que estavam ouvindo a gente conversar com eles, começaram a escrever as cartas. E nós começamos a nos emocionar. Era só eu e um locutor nessa programação. Nós dois gravávamos toda a programação, até porque ela entrou em caráter experimental e a gente precisava saber se o som ia sair direitinho, né? Porque era muita distância. Então a emissora era numa potência grande e ondas curtas. E enquanto todo mundo ficava lá falando que eu estava falando para os índios, o que realmente falava, o que é uma bênção, porque todos nós somos filhos e criaturas de Deus, né? Então eu comecei a ficar assim muito famosa naquela área toda. A gente levava as mensagens de um lugar para o outro, o pessoal que ia para o garimpo da Serra Pelada, garimpo de Cumaru, aquele povo que saía do Maranhão, ia para lá para trabalhar, ficava meses lá dentro daquele buraco lá do garimpo de Serra Pelada. Só a nossa Rádio Nacional pegava nesse lugar, como na maioria de todos os lugares. Então como é que eles faziam? Eles usavam os nossos programas para mandar recados para as famílias e vice-versa, as famílias também. Quando alguém sumia, porque eram só os homens, né, que trabalhavam lá. Aí, às vezes, o filho saía, deixava a família, ia para lá e a mãe ficava desesperada, ficava 2 meses, não tinha notícia do filho. Aí ela mandava um recado lá para a Rádio Nacional, ou ligava, mandava uma carta e a gente anunciava. Alô, fulano, aí no garimpo do Cuiú Cuiú, e tinha vários nomes diferentes. Ou então no garimpo da Serra Pelada, sua mãe está desesperada, quer notícia. Aí o que ele fazia? Se ele não ouvia, algum outro ouvia e ia lá e dava, ó, sua mãe falou lá, Márcia Ferreira falou que você está desaparecido, que por aí aconteciam essa comunicação dessa forma, que não existia outra diferente. Então eu trabalhei durante muitos e muitos anos nessa programação, me tornei muito famosa. Quando eu era criança eu cantava e eu achava que nunca mais isso fosse acontecer, porque eu me envolvi com o rádio e com a televisão. Mas nessa história de trabalhar com rádio, eu passei a conhecer os artistas, os cantores vinham aqui nos meus programas divulgar seus discos, né? Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, toda essa turma. E eles vinham visitar os meus programas, porque eles sabiam que era uma audiência incrível naquela área todinha do norte do Brasil. E comecei a fazer muita amizade. E também com diretores de gravadoras. E um dia, conversando com o diretor de uma gravadora, eu falei para ele, quando eu era criança, eu cantava. E ele falou, mas você não canta mais? Eu falei, eu acho que não, porque agora eu só quero fazer programa de rádio. Mas o diretor, de olho, como se diz, né? Tudo no comércio, né? De olho assim naquela popularidade tão grande que eu tinha na região, falou, olha, manda uma fita para mim que eu quero ouvir sua voz, de repente a gente grava um disco com você. E eu olhei para ele e falei, mas como? Não, pode mandar. E eu estava grávida na época da minha primeira filha, e falei, então, depois que eu ganhar meu bebê, eu vou mandar essa fita. E assim aconteceu. Eu mandei essa fita e ele gostou da minha voz e marcou para gravar um disco comigo. E eu gravei, assim, na maior facilidade, vamos dizer, né? Eu acho que era muito atípico, porque se eu morasse no Rio de Janeiro ou em São Paulo, seria mais fácil. Porque o métier é ali, Rio, São Paulo, as gravadoras, as emissoras de televisão. Mas foi aqui em Brasília que isso aconteceu. Isso era um sonho meu de criança, de cantar. E eu creio assim, que Deus, Ele foi me conduzindo através da comunicação e através da música. E eu segui em frente, sempre trabalhando, viajando muito a região da Amazônia, até que um dia eu conheci uma música lá na fronteira do Brasil com a Colômbia, uma música que ela não era uma lambada, ela era um outro estilo musical, ela era um ritmo chamado saia. E eu achei tão linda aquela música que eu falei, eu vou comprar o disco, vou fazer uma versão e vou fazer um jeito brasileiro nosso, vou lançar seria o meu terceiro disco na gravadora. E assim eu conheci Llorando Se Foi, que depois se transformou na lambada com a minha versão Chorando Se Foi. E aí eu estava trabalhando, eu estava casada, eu tinha filhos, e meu marido na época me incentivava, não vai, eu estou aqui cuidando das crianças e tudo. E eu estava indo trabalhando, estava viajando muito,
Até que eu gravei essa música, apresentei para o meu diretor da gravadora, ele achou muito bonita a música, mas ele falou, vem cá, como é que esse ritmo me pega aqui? Porque esse ritmo é um ritmo meio parecendo dos Andes, uma coisa assim meio lenta. Eu falei, olha, eu gostaria de dar uma ideia, porque eu conheço um ritmo lá do Pará, que é uma lambada, eu acho que nesse ritmo vai ficar bonito, e ele aprovou. Aí teve um que deu ideia, não, grave ritmo de forró. Eu acho que no ritmo de forró ia ficar muito acelerado, eu queria dar uma interpretação romântica, que a música ela era dançante, mas tinha uma letra romântica. E aí gravei. E eu, para minha surpresa, eu não acreditava assim que essa música fosse acontecer um estouro nacional, porque eu fazia um trabalho para a minha área da Amazônia, vamos dizer assim, para os meus fãs dos meus programas da rádio, né? Eu sabia que ele já tinha gravado outros discos, eles já tinham aprovado, eu saía fazer show pela Amazônia, em lugares muito difíceis, com certeza. Mas eis que eu estava trabalhando muita música, de repente essa música estourou, e ela foi um grande sucesso. Eu trabalhei muito, eu saía, eu viajava para o Norte e Nordeste, ia visitar as emissoras de rádio, fazer shows no Nordeste, recebi um disco de ouro pela vendagem de mais de 100 mil cópias naquela época. Não era fácil vender 100 mil discos, era assim um acontecimento. E eu fui receber esse disco de ouro no programa do Bolinha, que existia, enfim. Aí eu comecei a participar de todos os programas. Só que um dia, eu estava lá no Maranhão fazendo um show e assistindo o Jornal Hoje da Rede Globo, dizendo assim: a moda primavera-verão foi lançada em Paris e os costureiros mais famosos estavam com suas grifes, e tudo isso regado à lambada de Chico de Oliveira. E eu olhei assim, ouvi a minha música assim de fundo, musical, e falei, ué, lambada de Chico de Oliveira? Ué, será que esse Chico de Oliveira regravou essa música lá? E eu não estou nem sabendo, né? E aí fiquei assim, né, com a pulga atrás da orelha, e cheguei em Brasília rapidamente, liguei para a minha gravadora, e o pessoal disse assim, olha, uns franceses vieram aqui e pediram autorização para relançar os discos de vocês lá na Europa. Levou os suplementos, os seus discos, o Beto Barbosa, do Chiclete com Banana, todo mundo que tinha lambada, eles levaram para relançar nossas músicas lá. E a gravadora, quando a gente, antigamente, né, hoje em dia não tem mais muito esse negócio de gravadora, a gente grava independente, as gravadoras faliram, algumas, claro, resistem, né? Então, naquela época, a gente gravava um disco e a gente assinava um contrato onde nós não tínhamos direito àquilo que a gente gravava, aquilo era da gravadora. Eu não tinha direito de reproduzir meu disco e vender, de jeito nenhum. Eu tinha que comprar da gravadora e revender, claro. Eu não tinha direito a gravar com uma outra pessoa, sem ter autorização do gravador, enfim. Era um sistema diferente. Então a gravadora, ela era proprietária daquela música que ele tinha gravado comigo também, proprietária do áudio. Então ela poderia fazer contrato com quem ela quisesse, fora do Brasil, dentro do Brasil. Lógico, eu ia receber minha parte de direitos autorais e tudo mais, mas naquela época, gente, eu não entendia muito de direitos autorais. Acho que todos os artistas eram assim, a gente queria assinar logo um contrato, fazer sucesso, a gente nem lia as cláusulas. Só que dentro de uma etapa de disco existem coisas diferenciadas. Uma coisa é vender disco, a outra é direito autoral, a outra é execução no rádio. Então são 3 etapas, cada uma é diferente da outra. Vender disco, a gravadora vende e passa o dinheiro para você. Direito autoral, a gravadora paga para a editora paga para os autores. E ECAD, aquilo que toca na rádio, é associação. Cada artista tem que ter uma sociedade para poder ela se associar ali, que o dinheiro sai do ECAD, vai para as sociedades, as associações. E as associações repassam para os autores. Então, quer dizer, é um pouco complicado para a gente entender quem não está no meio. E naquela época, eu só queria saber, eu assinei lá, eu nem me importava com aquele dinheiro da gravadora, porque eu ganhava tanto dinheiro fazendo show, tanto dinheiro, que aquilo nem fazia falta. Claro, a gravadora de vez em quando pagava e tudo. Bom, realmente, passando essa parte toda, que é muita coisa, eu fiquei assim, falei, meu Deus, mas e aí? A música está lá fora, está tocando. E aí ninguém sabia me explicar. Eu falei, não, mas não é minha voz, é uma voz parecida. Mas muita gente que ia para a França, falei, eu ouvi você cantando lá. Mas não era a minha voz, era uma voz parecida. Foi aí que eu descobri que era o Kaoma, uma banda que
que tinha regravado a música Chorando Se Foi e estava assim, lançando no mercado e que a música havia estourado lá. E aí eu falei, bom, tem Kaoma, mas e aí? Quando eu fui ver, os nomes dos autores não estavam lá. Eu falei, poxa, tudo bem, o pessoal pode regravar, mas e a gente? Nós fizemos um trabalho, tem os autores originais, eu recebi uma autorização para fazer, os autores me concederam essa autorização, e pelo clima que eu fiz na música, eu também tenho direitos autorais a receber. E aí? Então o que aconteceu? Esses franceses fizeram realmente isso, fizeram um contrato com a gravadora, só que eles resolveram montar uma banda para regravar essa música. E montaram o Kaoma. Só que aí, o francês, ele arrumou o pseudônimo de Chico de Oliveira e registrou a música lá como dele. Como se nós não existíssemos. Acho que eles nem imaginavam que isso fosse acontecer um sucesso. De repente, chega alguém aqui, amando desses produtores franceses. Acho que é exatamente por isso. A música estourou, arrebentou, e eles falaram, e agora? A gente não colocou o nome, a gente roubou a música, né? Roubaram a música. É a mesma coisa que eu pegar uma música do Roberto Carlos e ir lá na Rússia e gravar e botar meu nome como autora. Como é grande meu amor por você, Márcia Ferreira, e cantar. E aí? Aí o Roberto Carlos vai saber, a editora dele vai saber, e em cima de mim. Aí o que eles fizeram? Veio aqui um rapaz me procurar, dizendo que a música estava estourada e que ele queria muito conversar comigo, porque ele queria comprar os meus direitos. Queria que eu repassasse, que ele ia me dar tantos $1000. Na época era muito dinheiro, gente. Ele deu tantos $1000 para eu assinar uma autorização para passar para o tal do Chico de Oliveira, os direitos autorais. Aí eu disse assim, eu não posso fazer isso, porque eu não sou autora sozinha dessa música, tem os meus parceiros lá na Bolívia. Eles nem sabiam que os outros autores eram da Bolívia. Tem os meus parceiros, o Ulisses Hermosa, que são da Bolívia. Eles autorizaram para que eu fizesse a versão e a adaptação, transformar a música. Então eu também passei, como eles autorizaram, eu assinei um contrato. Então eu também, mas eu não posso fazer isso, porque eu só posso fazer em conjunto com eles. Aí eles falaram, então eles moram lá na Bolívia. Eu falei, claro, moram na Bolívia, eu disse Hermosa e tudo. E eles foram na Bolívia, atrás dos autores originais. Chegaram lá, encontraram com eles, só que os autores venderam a música para eles. Tipo assim, né? Ah, estão me dando quanto? $1 milhão? Não, claro, pode ficar com essa música para vocês. E assinaram. Quando eles voltaram a me procurar, já vieram com uma conversa diferente. Chegaram para mim e falaram assim, olha, nós conseguimos com os autores, Ulisses e Hermosa, são 2 irmãos, eles assinaram e agora a música é nossa, a música é do Chico de Oliveira. Então a gente só quer dizer para você que a gente não deve nada para você e dizer que você agora não tem mais nada a ver com essa música, que essa música não pertence mais a você. Inclusive, a gente até gostaria de dizer que você não fique cantando por aí não, porque agora ela é nossa, você vai ter que pedir autorização. Mas antes disso tudo, eles vinham aqui com outras conversas, dizendo que iam comprar, que eu ia fazer show na Europa por causa disso, que eu ia juntar com o Kaoma, que ia ser uma coisa. E eu acho, gente, quem é que não fica entusiasmado diante de tantas ofertas? Só que eu sempre fui uma pessoa que desde criança meus pais me ensinaram a nunca pegar um grão que não fosse meu. Então quando eu vi essa situação, embora meus olhos estivessem até brilhando, até falei, poxa, mas tudo isso que eles estão me oferecendo para eu passar a música para eles, mas eu falei, não posso, porque não é meu sozinho, tem outras pessoas envolvidas. Aí só que aí eles concretizaram tudo e aí eles começaram a me ameaçar, a dizer que aqui no Brasil eu era uma cantora brega, mas que eles tinham pego essa música e tinham tornado essa música internacional. E, portanto, que eu não tinha mais nada a ver com aquilo. E isso aí foi lá em São Paulo. E aí, inclusive, um dos franceses, ele começou a querer me cantar. Querer achar que eu fosse uma pessoa, né, fácil. E ele disse assim, não, mas sabe que você ajudou a gente? Eu vou dar para você $10 mil para você, em agradecimento. Eu falei assim, de jeito nenhum. Não quero nem $1, nem 1 centavo. Então o senhor pode ficar com essa música e pode ter certeza que eu vou procurar me proteger, como vocês pediram que eu me protegesse.
E, gente, eu saí lá de São Paulo, eu saí arrasada. Porque eu não entendia o que tinha acontecido. Falei, gente, eu gravei a música. A gravadora, eu assinei um contrato lá. Isso era a gravadora que fazia tudo, porque nenhuma música era gravada sem autorização dos autores, sem edição. Só que eu não entendia muito dessas coisas. E eu ligava na gravadora, a gravadora, não, mas a gente fez um contrato com ele para ele poder lançar os discos de vocês. Agora, se ele regravou com o outro, nós não temos culpa. Então, ficava aquela coisa que ninguém entendia. Então, gente, eu cheguei em casa arrasada, chorando muito naquela noite, porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido. E eu falei, bom, eu vou entregar a minha vida para Deus. Eu não era evangélica, nem católica eu era, porque eu frequentava muito as missas e tudo, mas depois que me casei, me afastei da igreja. É uma outra etapa, né, de uma outra coisa, que qualquer dia eu vou comentar. Então eu nem ia para a igreja nenhuma. E, quer dizer, de vez em quando, né, rezava um pouquinho, né, um Pai Nosso, né, uma Ave Maria, como todo católico faz, principalmente quando vê um perigo, e a gente, né. Então naquele dia eu fiquei muito preocupada e amanheci o dia assim, né, claro, sem dormir, achando aquilo tudo assim muito complicado. Falei, não estou entendendo. Aí uma tia minha, que eu não via há muitos anos, evangélica, ligou para mim. E na hora que ela ligou, ela disse assim, minha filha, como é que você está? Eu falei, ué, tia Maria, a senhora ligando para mim? Não, tia, eu estou bem, mas eu estou passando por um problema e tal. Olha, minha filha, eu não sei qual é o seu problema, mas olha, eu quero falar uma coisa para você agora. Leia o Salmo 43 e o Salmo 91. Jesus vai dar vitória para você. E eu falei, eu falei, amém. Eu falei assim para ela, amém. E aí ela se despediu de mim, queria só saber como que estava. Quer dizer, Deus, ela nunca ligava para mim, gente. Ela só ligava para minha mãe, né? E minha mãe, né, eram comadres e tudo, né? E eu falei, interessante. E aí, gente, eu tinha uma Bíblia. Uma Bíblia que eu ganhei de uma fã minha, de lá do estado do Pará. Uma Bíblia antiga, que ela tinha uma capa dura. Eu nunca tinha aberto aquela Bíblia na vida, a não ser só para ler a dedicatória que ela me fez. Ela fez uma dedicatória para mim. E aí, nesse dia, eu fui lá e abri lá no meu quarto, aquela mesinha de cabeceira, né, que fica da cama, só estava lá, nunca tinha usado. Abri a gaveta e peguei a Bíblia. E aí fui lá, não sabia nem onde ficava o salmo, gente, assim. E aquela Bíblia, ela não tinha como essas aí, que tem aquele lugarzinho, né, entre as páginas, pra gente ver, né. E eu ia ali, eu demorei um pouco para achar onde estavam os salmos. E aí quando eu comecei a ler o Salmo 43, eu comecei a chorar muito, porque eu só sabia chorar, eu chorava. Aí fui para o Salmo 91, e li o Salmo 91, e eu não entendia o que estava dizendo aquilo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Falei, o que é isso, assim, a sombra, tudo que estava dizendo, eu não conseguia entender, lógico, né? Como todas as pessoas que não têm contato com a palavra, não têm direcionamento do Espírito Santo, né? Mas eu estava ali, mesmo sem entender, eu comecei a ler, e eu li várias vezes, tanto o Salmo 43 como o Salmo 91. Eu lia e chorava e clamava a Deus, porque eu não tinha feito nada de mal. E eu era uma pessoa honesta, e eu queria uma justiça. E por sinal, o Salmo 43 é o Salmo que fala da justiça de Deus. Meus irmãos, não vou demorar muito mais não, porque já tomei muito tempo. Eu só sei que 2 dias depois, eu li no Correio Brasiliense, lambada é congelada porque a lambada é congelada porque a lambada foi apropriada indebitamente e a editora EMAI resolveu congelar os direitos para que se haja uma apuração. Então, aí eu li aquilo no Correio e falei, olha só, esse pessoal veio aqui tirar o meu sono, mas tem alguém tirando o sono deles. E aí trabalhei, quando chegou de noite em casa, eu de novo, Salmo 43, Salmo 91, e pedindo a Deus, e pedindo a justiça de Deus. Aí, no dia seguinte, de manhã, acordei, e um telefonema para mim, e a minha secretária, a dona Márcia, tem uma pessoa para falar com a senhora lá com uma voz enrolada. Eu não entendi nada, não. Eu falei, olha aquela hora, gente. Eu falei, meu Deus, quem será? Eu imaginei, será que são aqueles franceses? Eu fiquei assim de novo, né? Aí eu atendi o telefone.
E era uma pessoa falando em português, mas com sotaque. É Márcia que está falando? Eu sim, é ela. Márcia aqui é a Eileen Schneider, da editora EMI. Eu queria falar com você a respeito da lambada. Gente, na hora que ela falou aquilo, eu disse assim, olha, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu não agi de má... Assim, eu comecei logo a querer me defender. Ela, não, calma, não é isso, é que é o seguinte... A editora EMI, é ela que é responsável por esta música em qualquer parte do mundo. E a gente precisa saber, se você pode vir ao Rio de Janeiro, nós vamos mandar a sua passagem para você assinar agora uma autorização, porque nós já arrumamos um advogado em Paris para defender a sua causa. Eu falei, gente, eu não acredito, um advogado? Como? Paris? Ela, sim, a gente gostaria inclusive que você viesse urgente, porque nós temos que fazer essa procuração num cartório aqui do Rio de Janeiro para poder mandar. E eu fiquei assim, falei, aí ela disse, olha, nós, a EMI, nós é que somos os donos dessa música, porque a editora também ela passa a ser dona da obra. Só que eu não entendia. Ela disse assim, quando chegar aqui nós vamos explicar tudo para você, porque nós temos o contrato que você assinou e tudo, que foi a gravadora que tinha... Eu assinei tudo lá, gente, como eu te falei, mas eu não... Aí fui para o Rio de Janeiro, quando cheguei lá, fui tratada super bem e tudo, e eles então arrumaram um dos melhores advogados de Paris para defender minha causa, e também dos bolivianos. E lá eu perguntei assim, mas os bolivianos, meus amigos, eles venderam a música para os franceses. Aí ela disse assim, venderam e eles pagaram porque quiseram, porque não tem lógica, eles têm um contrato conosco. Então eles venderam e não vai acontecer nada, porque na verdade eles não venderam, porque não se vende algo que já tem um contrato com outra pessoa. E foi assim. Aí eles arrumaram um advogado e eu assim continuei com o Salmo 43, com o Salmo 91, e eu recebi uma grande vitória, porque eu tive que depois ir a Paris para defender a música. Fui recebida lá no Palácio da Justiça, dois advogados também trabalhando, fiquei conhecendo o advogado dos bolivianos, e a editora me deu toda a cobertura, e um ano depois nós ganhamos essa causa. Hoje essa música, onde ela tocar, eu também ganho direitos autorais. Então é algo assim que eu não esperava que Deus fizesse tanto por mim, porque eu creio que a honestidade é algo que tem que sobrevalecer acima de tudo. Amém. Muitas vezes a gente quer a justiça de Deus, mas se a gente não estiver correto, nós temos que pelo menos pedir a Deus que nos corrija, para que possamos alcançar a nossa graça, não é assim? Então, diante disso, há muitos anos atrás, Deus colocou no meu coração que algum dia eu ia gravar os salmos. E foi assim que eu fiz um CD de salmos, que daqui uns dias eu vou trazer para a igreja, que a venda é para ajudar a igreja. Então, em breve eu vou trazer. Então, o CD de salmos é uma concretização minha desse ano. E quero dizer que eu estou assim muito feliz. Tem outros testemunhos de como eu me tornei realmente evangélica, que vai ter que ficar com outra etapa, pastor. Senão eu vou ficar até amanhã de manhã. Então eu gostaria de cantar uma música antiga, que eu gravei.